Fama! Hoje falaremos sobre fama, esse paraíso, aparente paraíso que a humanidade praticamente toda persegue. Não é interessante pensar sobre essa característica dos nossos tempos? Então vamos lá. Hoje nós pensamos em fama e vamos estudar esse assunto porque o Evangelho nos sugere, é claro. A passagem de hoje diz assim: e os olhos daqueles dois cegos que seguiram Jesus implorando compaixão do Mestre, se lhes abriram, ficaram curados. E Jesus ameaçou-os dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. Fama. Muitos, uma enorme multidão busca fama. Aquela parte da humanidade que declara não se interessar por fama, uma enorme parte desses que dizem não querer, apenas não tem a possibilidade, não tem a oportunidade. E aí parece aquela fábula em que, não podendo alcançar as uvas, o animal despreza-as, dizendo que elas estão verdes. Será que quem diz não querer a fama realmente não quer, não busca, porque por uma convicção interior, ou apenas porque não lhe é possível essa busca? Vale a pena pensar sobre isso. Na verdade, são inúmeras as possibilidades do ser humano na Terra e nós devemos pensar sobre essas possibilidades, pensar sobre a realização das potencialidades, que na verdade é a felicidade. Se disso decorre uma fama, é uma situação. Buscar a fama sem o desenvolvimento dessa capacidade, desse potencial, é um problema. A gente pode imaginar uma pessoa que, querendo riqueza, querendo poderes como todos, sem ter um patrimônio, sem desejar trabalhar, resolve emprestar dinheiro e efetivamente sai do banco com uma quantidade grande de dinheiro. Mas ela está se destinando a um desespero, a uma insegurança, a uma situação insustentável. Porque é claro que os cobradores, mais cedo ou mais tarde, vão bater à sua porta, lhe pedindo contas. E a vida é assim também. Ter dinheiro, ter possibilidades, realizar potenciais não é problema para ninguém. A questão é para quê? A questão é o quanto eu estou disposto a fazer para que essa fama corresponda a uma virtude. Fama sem virtude é insustentável, é um desastre. Ao tempo de Jesus também as pessoas buscavam fama sem virtude, riquezas sem lastro. Todos queriam, todos que podiam, tudo faziam para ter os cargos mais altos, seja da Judéia ocupada, seja do Império Romano. Naquela região, os símbolos, aquelas pessoas que naquele momento ocupavam os cargos máximos, eram Pôncio Pilatos,
o governador provincial, representante de César na Judéia, e Caifás, o sumo sacerdote, o presidente, digamos assim, do Sinédrio, órgão máximo do judaísmo. É muito interessante pensar que hoje, 2000 anos depois, ninguém sabe quem são os governadores das províncias romanas ao longo da história. Pouca gente conhece os sumos sacerdotes da história da Judéia e mesmo os reis daquela região ocupada, como era Herodes. Nós só conhecemos esses três personagens, Pilatos, Caifás e Herodes, por causa do mendigo que os três precisaram se unir para massacrar. Não é interessante? Eles que tanto buscavam a fama, como os homens que tinham essa possibilidade naquele tempo, conseguiram uma fama pesadíssima por terem perseguido e assassinado o homem que ficou sendo o mais famoso da história. Um homem que o mundo todo reconhece, mesmo aqueles que não o seguem. Como o inesquecível Mahatma Gandhi disse que ama o Cristo, ainda que tema os cristãos. Que se todos os livros do mundo se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Todos reconhecem a importância de Jesus, ainda que a maioria também perceba o perigo terrível que representa o cristianismo. Muito interessante a vida do Cristo nesse aspecto também, para nos ensinar sobre a nossa vida, sobre as nossas opções e as nossas buscas. Que poderes nós estamos buscando, que fama nós estamos querendo e a que custo se dão essas buscas. Jesus, nessa passagem, deixou claro que não queria a fama, que queria trabalhar sem fama, exatamente o inverso do homem superficial de todos os tempos, que quer a fama sem trabalhar, a riqueza sem preocupação. Mesmo assim, paradoxalmente, a fama funciona às avessas. Ninguém, como disse Abraham Lincoln, pode iludir muita gente, toda gente por todo o tempo. Pode-se iludir pouca gente por muito tempo, muita gente por pouco tempo, mas não toda gente por todo o tempo. E é assim que os famosos sem virtude, aqueles que têm fama inconsistente, ficam o tempo todo temendo, gastam as suas vidas, as suas funções, as suas riquezas, as suas possibilidades, temendo serem tirados do poder, temendo serem desmascarados. Enquanto que aquele que possui por si mesmo, que possui internamente liderança, lucidez, capacidade, essa jamais lhe será tirada, e esse é o único que exerce o poder em paz, que exerce o poder com tranquilidade de alma. É esse poder, o poder de Jesus, também o poder de Gandhi, o poder de Buda, o poder de Sócrates, o poder de Chico Xavier, que
têm todos em comum não terem ocupado nenhuma posição de chefia institucional. Será que é à toa isso? Chico Xavier fundou diversos centros espíritas e nunca ocupou a presidência ou nem mesmo a diretoria. Buda não foi líder de uma religião, assim como Jesus. Sócrates, fundador da filosofia, morava de uma maneira simples e eram todos ricos. Muito interessante é aquele raciocínio que fala que rico não é, ao contrário do que a humanidade pensa, quem ganha muito. Rico é aquele que gasta menos do que obtém. Esse terá possibilidades a mais, enquanto que aquele que ganha muito, se precisar de muitíssimo para viver, será pobre. A simplicidade, a humildade, que eram marcas das grandes almas, fez com que eles fossem ricos, que eles dessem à humanidade muitíssimo mais do que o que eles receberam, enriquecendo a própria humanidade, que, no entanto, pegou os seu legado, suas riquezas, sua herança e gastou inutilmente, gastou com instituições, gastou com violências, projetos de poder, projetos de ostentação. Pensemos a nós mesmos nessa trajetória pelo nosso poder pessoal. Que esse poder seja interior, que esse poder seja poder servir, que seja o verbo poder e não o substantivo o poder, que nós buscamos como uma coisa, um troféu, algo a trazer para nós, ao contrário do poder servir, do poder ensinar, do poder ajudar, que através do exercício da fraternidade se aumenta, se amplia, se expande com a expansão do outro. Ao contrário da competição, que se exalta com a derrota do outro. Lembremos de Jesus, que disse que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas que todo aquele que se humilhar em nome de Deus, esse será exaltado. Síntese perfeita do que aconteceu com os poderosos do tempo que perseguiram os virtuosos. Síntese maravilhosa do que aconteceu com os virtuosos, apesar das perseguições dos hipócritas, dos poderosos do seu tempo. Maravilhoso entender isso, maravilhoso aprender com isso e sermos seguidores efetivos dos luminares. Até a próxima, meu amigo, minha amiga. Ótimo dia e muito poder, muito bom uso do poder para todos nós.